iniciar fazendo o rostinho da Tilda, certo? Eu digo pra vocês assim, a Tilda, ela é feita com algodão cru. Então, use uma linha bem da cor do algodão cru pra essa parte do rosto, certo? Eu vou usar o algodão de textura média. Eu acho que ele é o mais ideal. Já posicionei meu algodão. Então, eu vou dar uma seguradinha aqui com a mão, só para não ter perigo dele empaçocar, fazer um capo, certo? Não precisa recortar essa parte, certo? Agora, ele vai fazer o cabelinho. Pode deixar que faça por cima dessa marcação aqui, porque essa marcação desse pedaço de sobra de algodão cru que a gente vai cobrir com tecido preto. Aí você pode usar tricoline ou um plush, um Microsoft. Eu vou usar um veludo alemão por questão que eu gosto do brilho, certo? Então, nessa parte dessa nova marcação aqui do cabelo, eu vou colocar a parte preta. Olha só, uma dica importante, posicionei meu tecido preto. É importante que você faça essa parte da mesma cor, certo, gente? Então, no caso, eu já coloquei minha linha preta. Essa boneca, ela é uma boneca muito rápida de se bordar, muito prática. E ela é muito vendável, porque toda menina gosta da fantasia, do ser princesa, do ser sereia. E essa é uma sereia. E a gente tá em temporada de verão, certo? Então, é excelente. Aqui ele já tá fazendo um reforço, certo? Uma costurinha de reforço. Aí, se você tiver aquela tesourinha de pontinha fina, esse vai ser o momento de utilizá-la. Eu já vou mostrar aqui onde você vai recortar. Para quem já tem prática em fazer boneca, fica bem mais fácil. Então, aqui, ó, tá dando para ver? Vocês vão recortar essa parte da sobra de dentro do rosto. Essa parte do cabelinho não há necessidade de recortar. Olha só, pessoal, já recortei, certo? Só o excesso de dentro. Fiz bem bonitinhos os cantinhos para ficarem perfeitinhos. Agora, a gente vai fazer aquela linha tradicional aqui, que é um ponto corrido que a Tilda tem no meio do rosto. O que acontece? Eu vou dizer assim para vocês, é tradicional, ela tem. Então, eu vou fazer com um tonzinho acima do tom de pele, certo? Porque eu quero que ele apareça, mas que ele seja discreto ao mesmo tempo. Aqui, ó. Conseguiram ver bem? Olha lá. E agora, a gente vai fazer o contorninho do cabelo e os olhinhos. A Tilda, ela tem um olhinho bem pequenininho, certo? Então, nós vamos fazer. Isso. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que as bochechas dela normalmente são pintadas com maquiagem, porque ela é uma boneca bem artesanal. Normalmente ela é feita à mão mesmo. A máquina de costura. Mas como nós somos bordadeiras e programadoras, vamos ter a nossa Tilda super rápida, feita totalmente na bordadeira. O que acontece? Normalmente a bochechinha é feita com maquiagem. Eu sou mãe, eu vou dizer assim pra você. Se você quer que ela fique com aquele visual bem artesanal, então faça com tinta de tecido. Pega um pouquinho no dedo e esfuma a bochechinha, certo?
Porque, como eu sou mãe, eu vou dizer assim, normalmente os objetos de apego, essas bonecas de pano, a criança carrega para todo lugar. Suja, a gente tem que lavar muito. E o que que acontece? Se você fizer a bochechinha de maquiagem, vai desbotar. Então, eu te digo, faça com tinta de tecido ou faça direto aqui na bordadeira. Eu já coloquei a bochechinha. Mas, se você quiser ela com a característica bem artesanal, você pode pular a etapa da bochechinha na bordadeira e fazer com tinta, certo? Ou se for só um item decorativo que não seja de apego, pode sim fazer com a maquiagem. Mas eu duvido a criança que vai deixar só como decoração. Elas vão carregar para todos os cantos. Se você for fazer direto na bordadeira, como eu vou fazer, eu vou dizer para você colocar um nacarado para dar brilho, certo? Vamos seguindo ali e nós já voltamos. Vamos para as bochechas, então. Só vou trocar a linha aqui. Essa boneca, ela é muito fofa. E para quem adquirir agora, até o dia 31 de janeiro de 2012, quem adquirir vai ganhar de brinde as perninhas dela, certo? Por quê? Porque estamos fazendo a sereia. Então, quem adquirir vai ganhar as perninhas até dia 31, certo? Depois disso, vai ter que comprar a perninha separada. Não acompanha a roupinha dela, daí a roupinha a pessoa pode fazer na máquina, porque essa é a sereia, certo? Olha lá, vamos fazer a bochechinha de um lado e vamos fazer do outro. Como eu falei, não quer fazer a bochechinha na bordadeira, pula a etapa indo na flechinha e já põe o tecido e fecha a boneca. Ela não tem boquinha, é característica dela, certo? Vamos remover o nacarado, tá? Aqui, ó, com as bochechinhas e tem um saltinho de linha pra gente cortar. Olha só, vou cortar esse saltinho, viu? Só um único saltinho, legal, né? Isso. E vou posicionar, agora vai fechar o rosto, vai ficar só a aberturinha do pescoço para desvirar. Eu vou colocar todo o tecido preto, cobrindo todo o rosto, até essa parte do pescocinho, certo? Aqui, você tem que cuidar para não empapuçar, certo? Aqui a máquina tá fazendo um ponto bem miudinho, para não ter perigo de abrir na hora que você colocar o teu enchimento, tá? Olha só, finalizou, a gente vai remover do bastidor, vai recortar, certo? Remove, recorta, deixa essa aberturinha e vamos desvirar e vamos encher com fibra siliconada antialérgica. Vamos reservar. Vamos para outra etapa agora, onde a gente vai colocar os bracinhos e as perninhas, minto. As perninhas só para quem quiser fazer, pode adicionar junto. Vamos fazer os bracinhos, certo? Já coloquei na máquina, vamos fazer os bracinhos. Os bracinhos, eu quero que eles fiquem perfeitos.
Então, ele não tem abertura. Não tem abertura, Shelly? Não tem abertura. Eu vou mostrar o segredo pra vocês, certo? Esse bracinho, ele é bem fininho, porque essa que eu tô fazendo é a Tilda 13 por 18. Mas ela vem no 13 por 18, 16 por 26, 20 por 30 e 20 por 30 e 24 por 36, certo? Marcou os bracinhos, vamos pôr 2 camadas de algodão cru, certo? Colocado 2 camadas, vamos fazer. Aqui também é bom você segurar a posição. O ponto é bem pequenininho para a hora que você desvirar não ter perigo dele querer começar a abrir ou aparecer a costura do outro lado, certo? E é todo fechadinho mesmo. Então, vamos seguindo aqui, eu já volto a mostrar. Olha só, então, fiz os bracinhos, são fechadinhos mesmos. Vou remover do bastidor, vou recortar o contorno, certo? Já mostro pra vocês. Olha só, então, certo? Olha só, então, eu tô com as 2 mãozinhas aqui, eu vou virar pro lado avesso, as 2, certo? E eu sei que aqui tem o dedinho, tá? Então, eu sei que aqui é mais redondo, é os ombros. Nesse lado avesso, eu vou fazer um piquezinho aqui e um aqui, com essa tesourinha. Mas, eu vou pegar uma mão, um bracinho, e vou puxar assim, ó, gente, assim, certo? Pra quê? Pra soltar os 2 lados do tecido, pra mim poder dar o piquezinho sem... Opa! Eu queria que vocês vissem aqui. Sem machucar o meu outro lado do tecido, porque é só um lado que eu posso cortar. Ó, daí faço tipo 1,5 centímetro para cada lado, ó, certo? No outro bracinho eu vou fazer a mesma coisa, agora eu vou desvirar, certo? Como o nosso bracinho é muito piquitito, a gente precisaria ter um vira-boneca, a gente não tem. Então, nós vamos usar um tubo de caneta Bic e uma agulha de crochê, certo? Esse iniciozinho eu ponho aqui, para mim poder fazer aquela desviradinha, certo? E daí, já posiciono na outra posição. Isso aqui é colado da bundinha da agulha de crochê, certo? Fica mais fácil, tá? E agora, aqui perto da mãozinha, eu vou soltar os 2 tecidos e vou pegar a ponta da agulha aqui mesmo e vou empurrando. Olha, eu acho que nem vai precisar da parte da caneta Bic. Não vai. Aqui assim mesmo, ó. Devagarinho, tá vendo, gente? Bastidor 13 por 18, bracinho da bonequinha Tilda sendo desvirado com a parte de trás da agulha de crochê. Aqui arruma melhor. Opa. Certo? E agora você vai arrumando os detalhes, certo? Quem tem prática é outra coisa, né? Eu não tenho essa prática, mas tem muitas meninas que só trabalham com bonecas e bichinhos. Olha só. Certo? Furinho ficou aqui. Por esse furinho, com uma pinça, você vai encher. Vocês estão escutando minha menina, é férias, né, gente? Então, é trabalhar com filhos. Vai encher com fibra siliconada o bracinho. Aqui você vai fechar com o pontinho invisível. E depois você vai costurar com ponto invisível lá na sua boneca, certo? Vou fazer o mesmo no outro. Olha só, meninas, quero mostrar aqui que eu já finalizei. Antes de começar a parte do corpo, né, que a gente tava lá na bordadeira, quero mostrar aqui. Olha só. Ó, nem dá pra ver a costura, tá vendo? Olha.
Se quiser, você pode optar pela tinta ou pela maquiagem, certo? Quero mostrar o bracinho, gente. Olha o acabamento. Deixa eu focar melhor aqui. O acabamento ficou perfeito. Porque a abertura ficou aqui atrás, certo? Aí, quando for costurar aqui, vocês fazem com pontinho invisível, como eu já ensinei em outros projetos, certo? E aqui fica o ombrinho, ó. Ó. Tá vendo? Isso, aqui foi um pontinho simples, tá? Que eu fechei. Agora, nós vamos fazer primeiro a cauda e depois o corpo, porque a gente tem que prender a cauda na bordadeira, certo? Vamos para lá. Eu já coloquei aqui na máquina, então agora eu vou fazer a cauda da sereia, certo? Antes do corpinho, a cauda tem que estar pronta, tá? Essa cauda não vai em enchimento. O que vai acontecer é que a gente vai colocar uma camadinha de manta, certo? Pode ser R1 ou R2. Eu vou colocar a camada de manta e vou colocar o meu tecido. O ideal é que seja um tricoline estampado, colorido, listrado. Olha só, então, eu coloquei uma camada de manta, coloquei a R1, coloquei um tricoline de poá, certo? E coloquei outra camada já viradinha com o espelho para baixo. Então, vamos fazer a cauda da nossa sereia. O pontinho é miudinho também, certo? Você não vai colocar enchimento aqui na cauda, é só a manta para não ficar aquele tecido molengo mesmo, certo? No corpinho, quando a gente for fazer, aí o corpinho vai em enchimento sim. Olha, quase faltou um pedacinho do meu tecido. Tava aproveitando um restinho, um retalho, quase faltou um cantinho ali, mas tudo certo. Aí a gente vai recortar e desvirar, certo? Deixa eu ver se tá dando pra ver. Opa, posicionar melhor aqui. Isso. Olha só, gente. Recorta as sobras e desvira. Olha só, recortei, certo? Eu vou começar a desvirar. Como eu coloquei a manta R1, pode ser colocado até um feltro. Eu vou começar aqui pela pontinha da cauda, certo? Ó, até com uma chave de fenda dá, certo? Opa, não vai aparecer ali no vídeo, tá? Aqui, ó. Tá com a pontinha da chave de fenda, eu vou empurrando. Quer fazer com aquele tubinho da caneta que eu falei? Também dá, certo? Vamos pegar outra ponta. Vamos começar também a virar. Aqui, o início é bom com a chave de fenda, porque... Opa, deixa eu separar aqui as pontinhas. Ele faz aquela pontinha, sabe? Aqui, ó. Tem que dar um jeitinho de separar os dois tecidos. Filmar e fazer ao mesmo tempo não é muito fácil, não. Certo? Deixa eu ver. Já tá aparecendo aqui, ó, a pontinha. Vamos virar um primeiro e depois o outro. Aí, ó. Tá começando a aparecer. Certo? Ó. Uma veio a outra aqui, ó. Opa. Pode pegar a própria chave de fenda com todo o cuidado do mundo, né, gente? Pra não rasgar nada. A tesoura até acho perigosa, que ó, com a ponta de trás da agulha de crochê é bom para fazer esses cantinhos aqui, ó, certo? Vamos fazer esse outro aqui. Certo?
Eu vou aproveitar, ó, desvirei, tá? E vou passar, porque eu quero bem certinho, tá? Aí, nós vamos fazer o corpinho. Olha só, pessoal, já passei. Olha como ficou bonitinha, certo? E olha como ficou estruturadinha, tá? Por quê? Pra não ficar amassando, certo? Porque se ficar só no tecido, amassa toda a cauda. Então, se quiser, dá pra colocar o feltro também, certo? Ou até uma camadinha de EVA. Mas eu acho que o EVA, de repente, teria que testar pra ver se vai conseguir desvirar direitinho. Creio até que com o feltro desvira melhor, ou então coloca uma camada intermediária de algodão cru, também dá, do grossinho, certo? É só para dar uma estruturada. Também não quer, não precisa, mas daí vai amassar mais. Ou se quiser pôr um pouquinho de enchimento, pode pôr, certo? Ou põe um enchimento, dá para pôr só aqui também, certo? Você pode variar, tá? Eu vou trazer aqui para a máquina o corpo agora. Vamos iniciar fazendo a marcação do corpinho, certo? Aí a gente vai cobrir com uma camada de algodão cru, tá? Isso, vamos posicionar o nosso algodão. Uma dica que eu esqueci, mas que eu vou dar, é para vocês sempre já terem, quando forem posicionar o tecido, passarem ele, porque depois que a boneca estiver pronta, não tem como desamassar os tecidos, certo? Deixa eu ver se tá dando pra ver bem aqui. Tá, né? Gente, a minha câmera, câmera não, meu... Ai, como é que chama? Esqueci o nome. A minha luz, aquela redonda, tá quebrada, então não tá clareando tanto quanto eu gostaria, certo? Bom, vamos levantar aqui. Agora, prendeu o corpo. É um corpo inteiro. Agora, vai fazer uma marca, certo? Uma linha. Aí, vocês vão precisar de um pedaço de tecido que seja equivalente a essa medida aqui de baixo, sobrando tipo uns tipo 1 centímetro de cada lado, certo? Olha só, pessoal. Consegue ver? Deixa eu ver se consegue ver. Ah, dá pra ver essa linha aqui, então. Peguei o meu pedaço de tecido. Eu não vou pôr assim. Eu vou pôr... Ele tem que cobrir aqui, mas eu vou pôr ele pra cima, deixando... Eu viro ele... Perdão, vamos iniciar novamente. Eu vou virar o espelho pra baixo. E nessa marcação, eu vou posicionar esse tecido, deixando ele em torno de 1 centímetro para baixo dessa minha marcação, certo? Aqui, ó. Isso. Agora, eu vou trazer na máquina e vai costurar novamente, tá? Fácil, tá? Só tem que prestar atenção para não pôr o ladinho errado. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecido e vou virar ele para baixo, bem esticadinho, certo? E agora, ele vai terminar aqui a costura prendendo. Não pode pôr a mãozinha, amor. Tô com... não precisa erguer. Deixa a mamãe vai mostrar aqui. Só um pouquinho, deixa a mamãe só terminar aqui, ó. Olha só como que ficou. Ficou o corpo e como se fosse uma calcinha aqui, certo? Agora a gente vai fazer as estrelas no peitinho que cobrem o busto, o seiozinho dela, certo? Não. Não tá funcionando a luzinha. Minha bebê tá aqui. Então, hoje eu tô de ajudante. Só um pouquinho, filho. Ali, ó. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um aplique ali. E nesse aplique, como eu quero dar um charminho, eu vou fazer com um tecido como se fosse aqueles com paetê, certo? Um tecido, ó.
Olha lá. Um tecido brilhoso ali, certo? Olha só. Aqui. E vamos fazer essa parte da estrela, tá? Como esses paetês são pequenininhos, não tem problema nenhum na máquina, tá? Ó, faz a costurinha de segurança. Porque a Tilda, ela já é uma boneca simplesinha, certo? Então, eu quis dar um charminho. Como você também poderia ter feito aqui de um estampadinho ou um liso e a cauda toda brilhosa, tá? Isso vem da tua criatividade. Vamos recortar o aplique. Olha só, gente, o brilho, tá vendo? Eu vou colocar para fazer o contorno. Minha bebê se pendurou no carrinho aqui da máquina. Vamos ver se o contorno não vai sair fora agora. Acho que não. Graças a Deus. Isso. Então, ele vai fazer todo o contorno, certo? Eu indico fazer da mesma cor da cauda esse contorno. Olha só, gente, o charminho que deu, tá? Ai, eu achei que eu tinha apertado no botão. Olha só o charminho que deu. Ficou lindinho, né? Agora, a gente vai fazer o umbiguinho, certo? Porque é característica dela o umbiguinho também. Certo? Agora, a gente vai posicionar a cauda. Para isso, é importante que você troque tua linha para a mesma cor do tecido aqui. Ele vai fazer uma marca aqui, certo? Você vai ver onde ficou a linha mais grossinha, nessa cor. E a gente vai posicioná-la. Aqui a cauda, você pode escolher se você quer virar essa partezinha para direita, para esquerda, ou assim, tanto faz, tá? O importante é que, deixa eu ver ali se tá aparecendo bem. Deixa eu ver aqui. Tá vendo essa costura aqui, onde fez? Você vai posicionar a tua cauda viradinha pra cima, ó. Pra cima. Aqui. Opa, só um pouquinho. Deixa eu... aqui, de uma maneira que, olha, sobre um pouquinho pra fora aqui, ó, da costura, porque nós vamos passar uma outra costura que vai prender ali, certo? Deixa eu pôr aqui na máquina e eu já vou arrumar vocês aí. Ah, vai dar pra ver. Então, aqui eu não passo nem fita, tá, gente? Eu seguro com a mão mesmo. Deixa eu só posicionar bem certinho. Isso. Se você optar por colocar as perninhas, você vai fazer a mesma coisa, certo? Só que como é uma costura só, aí as perninhas, o ideal é que você grude elas com fita crepe, ó, certo? Agora, você vai fazer o quê? Você vai virar ela pra baixo e vai prender aqui com fita crepe, tá? Gente, vamos fazer uma correção. Se for as perninhas, você até pode virar pra baixo, mas a cauda, pra não acontecer da outra costura bater aqui e fazer um nozinho, vamos fazer assim, vamos dobrar a pontinha da cauda, vamos deixar ela na posição pra cima e vamos prender com fita crepe aqui, certo? Agora, gente, vamos imaginar
que a gente vai pôr aquela parte de tecido em cima, certo? Se eu colocar todo de algodão cru, vai ficar as costas todas de algodão cru. Se eu colocar cor-de-rosa, vai ficar tudo cor-de-rosa. Eu não quero, eu quero que ela tenha originalidade. Então, eu quero metade das costas no algodão cru e metade no poá. E eu quero bem posicionadinho. Então, eu pego um outro pedaço de tecido no tamanho que cubra a região das costas e no tamanho que cubra a parte de trás da calcinha dela. Então, eu emendei na própria máquina de costura, na reta, e já passei com o ferro de passar. Agora, eu vou virar o espelho pra baixo e vou posicionar aqui, ó, cantinho com cantinho, e lá do outro lado também, cantinho com cantinho, certo? E vou trocar minha linha pra linha cor de pele, tá? Vamos lá, pessoal. Aqui é bom que vocês segurem bem certinho, tá? Pra não correr. Se quiser, pode até grudar com fita crepe. Eu não grudei. Aqui, ó, vai mantendo esticado o teu tecido. Se você quiser, pode parar para dar uma analisada na situação, se aqui vai ficar bem certinho. Vai, certo? E vamos continuar. Não sei, minha mão não estava atrapalhando, acho que não, né? Ó, viu? Esse tuk-tuk ali é porque pegou um pouquinho em cima, mas não tem problema, certo? Aqui é bom vocês prenderem bem, tá? Cuidem pra não fazer um bolo muito alto aqui pro calcador não pegar ali, ó. Agora, a gente vai desvirar por aqui, tá? Olha só, gente, eu desvirei, certo? Agora, a gente vai encher aqui com fibra e daí nós vamos fechar aqui com ponto invisível, tá? Certo? Aqui atrás já fechei com ponto invisível, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou prender a cabecinha aqui, com ponto invisível, e vou prender os bracinhos, certo? Ó. Então, a nossa bonequinha, eu já prendi os bracinhos com ponto invisível, certo? E eu coloquei um acessóriozinho no cabelo. É um pedacinho dessa fitinha aqui, ó. Eu cortei ela fininha e só dei um enroladinho. Aí, eu prendi com um pontinho invisível embaixo da florzinha e aqui na lateral da cabecinha também. Olha só, certo? Olha o umbiguinho, que bonitinho. Então, é isso. Se você gostou, dá o teu joinha, compartilha e curte. E se você é nova no nosso canal, se inscreve, tá bom? Beijos!